Olá pessoal, bem-vindos ao nosso módulo sobre materialismo histórico, né, sociologia crítica, sob o ponto de vista do O Capital de Karl Marx. E nessa aula nós vamos tratar de um elemento mais das discussões econômicas que Marx nos mostra através de todas as questões preparativos para propriamente o texto do livro O Capital e os módulos do texto, né, os capítulos desse texto, que é um texto de extrema complexidade e é muito importante para que compreendamos um pouco da economia política. Então a aula de hoje é toda referenciada aos economistas clássicos, Davi Ricardo, Stuart Mill, Adam Smith. Então, se vocês não conhecem sobre esses autores, eu peço que vocês agora deem uma pausa no vídeo, pesquisem um pouco sobre eles, sobre as ideias que eles defendiam, pode ser uma pesquisa rápida na internet, e depois voltem à nossa aula. Isso é importante. Mas se vocês já conhecem os autores clássicos da economia política liberal, então bem-vindos, porque nós vamos entrar na crítica a esses autores clássicos da economia liberal. Então, no nosso primeiro momento da aula, eu vou fazer a apresentação dos conteúdos que nós vamos trabalhar nessa aula, né, separado por tópicos, e após a apresentação dos conteúdos, vamos analisar os preceitos da obra O Capital e a crítica à economia política. Inclusive, nós temos até uma obra sobre a crítica à economia política, esse título realmente. E a importância do Capital, do livro O Capital, para a consolidação da metodologia do materialismo histórico em Karl Marx. Marx e Engels, né, essa dupla de autores, o Engels subsidiando Marx, Marx escrevendo ideias, pesquisando sobre, são autores que vão implementar essa ideia do materialismo histórico. E sobre esse ponto de vista, eles vão aprofundar seus estudos nos economistas clássicos para que a crítica a eles seja uma crítica interna ao processo, ou seja, compreender o processo de pensamento teórico de todos os economistas clássicos, principalmente Adam Smith e Davi Ricardo, para que assim consigam fazer uma crítica. Então é uma crítica interna e não externa nesse sentido. Então, os conteúdos que nós vamos trabalhar hoje. O primeiro conteúdo é Dois Pensadores e uma Obra, mais ou menos o que cada um, Marx e Engels, o que cada um contribuiu para essa obra de forma geral, né? Ou seja, que eu vou denominar aqui a crítica à economia política. Né? Aí no segundo módulo, propriamente a crítica à economia política, o que é essa crítica, o que de fato esses autores estão colocando como novo ou como crítica a essas ideias que são a base filosófica do sistema capitalista. Depois a obra O Capital, né? En passant, nós vamos ver um pouco sobre a obra O Capital. E depois as principais obras do marxismo sobre o aspecto da economia política. Então, nesse momento, nós vamos começar a falar sobre a sociologia marxista e a crítica ao sistema capitalista, né? Porque toda a base da obra, ela vai estar fundada nesse elemento. Aspectos filosóficos, aspectos sociológicos, aspectos econômicos, todos entrelaçados a movimentos históricos. Ou seja, a história sempre perpassando todos esses elementos. Mas do ponto de vista, a vida de um pensador não se resume em explicar por si só a sua obra. Então, nós temos que entender um pouco sobre esses autores. Por isso que no início da videoaula eu pedi para vocês
pesquisarem sobre Smith, Ricardo e Mill, né? Mas certamente é impossível explicar um pensador e sua obra sem conhecer o tempo em que vivia. Estudar um pensamento sociológico de Karl Marx e Friedrich Engels, ignorando seu contexto, seria, na verdade, um desrespeito à sociologia de ambos, que se esforçaram em defender a história com a base em todo o conhecimento humano. Afinal, foi Marx quem disse, abre aspas, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Então, compreender que esse é o processo inicial do capitalismo, nós vamos ver um pouquinho sobre o contexto em que Marx e Engels viviam no nosso vídeo, que vai ser na sequência da nossa videoaula. Então é importante que vocês compreendam um pouco sobre quais são os elementos que estão presentes no contexto histórico desses autores. Então, a título de destaque novamente, Marx reteve de Hegel o princípio da dialética, e aplicando a crítica à economia política, ele usa o princípio da dialética para constituir essa crítica. É uma crítica interna para fora da economia política liberal. E o princípio da dialética começando a elaborar o sentido da criação da dialética materialista. Então, a crítica à economia política seria a dialética materialista. Sob o aspecto das questões econômicas, que é o que nós vamos trabalhar, os manuscritos produzidos ao longo das citações de vários autores, sobretudo, como eu falei, Smith, Ricardo, para montar um arcabouço da crítica ao capitalismo e ao liberalismo econômico. Então, Marx estudou muitos anos esses autores liberais, do liberalismo econômico, compreendeu de fato e efetivamente a teoria desses autores, o que esses autores estavam colocando como pressupostos do liberalismo econômico, e assim constituiu o arcabouço da crítica a eles, a esse aspecto. Então é uma crítica interna a esses autores. No essencial, Marx seguiu a linha diretriz do esboço de Engels e rejeitou daí a teorização do valor trabalho, considerando inadequado para fundar a ciência da economia política. Ou seja, Davi Ricardo coloca que o trabalho ele vai ter um valor específico na sociedade capitalista. E esse elemento do trabalho vai ser constituído, a crítica a esse elemento trabalho presente na obra de Ricardo vai ser reelaborado pelo materialismo, pela dialética materialista, e constituído o elemento mais-valia. Dessa forma, Marx e Engels vão rejeitar a ideia de que o trabalho é a base sólida do sistema capitalista, porque o trabalho passa a ser uma mercadoria ou um produto desse próprio sistema. Então, nesse sentido, vai se constituir no lugar da teorização do valor trabalho a ideia da mais-valia. Nesse sentido, para explicar essa crítica à economia política liberal, Marx faz a seguinte definição. Segundo Marx, os economistas de seu tempo não reconhecem a historicidade dos fenômenos que se manifestam na sociedade capitalista. Por isso,
suas teorias são compatíveis às dos teólogos, para os quais toda religião estranha é pura invenção humana, enquanto a deles próprios é uma emanação de Deus, né? Então essa definição aqui de Marx, ela acaba sendo polêmica no sentido da religião, mas vocês sabem que é de Marx a ideia de que a religião é o ópio do povo e tal, quando ele vai falar ali na ideologia alemã. Então, ele faz aqui uma dupla referência aos economistas clássicos com os teólogos e os religiosos de uma maneira geral. A economia política trata de modo pelo qual os homens procuram os bens dos quais têm necessidade para viver. Então, a economia política, ela surge da própria economia, da ideia grega de economia doméstica, porque a palavra do grego, economia se referia, não a palavra economia, mas um derivado grego dela, se referia à administração das casas, né? Então, quando se acrescenta com os liberais a ideia da política, vai estar se diferenciando essa economia, ou seja, nós estamos aqui tratando de uma economia de país, de mercado, de nações. Então, se denomina economia política por esse sentido. Na economia mesmo, na ciência econômica, se estuda essa área do conhecimento como a macroeconomia. A microeconomia, que vai dar conta das empresas capitalistas, administração dessas empresas de uma maneira geral. E a macroeconomia, ou seja, a economia política, vai versar sobre modelos econômicos, e aí nós vamos ter o liberalismo econômico com várias fases, citando Adam Smith com o início desse modelo do liberalismo econômico. Aí nós temos John Locke, que é um contratualista que também reforça essa ideia, né, do liberalismo econômico. E no século XX nós vamos ter as ideias de Keynes, né? Então, as revoluções keynesianas que fortaleceram a ideia do estado de bem-estar social, ou seja, o estado super presente nas áreas de educação, saúde, segurança pública, assistência social, né? Então isso pós-Segunda Guerra Mundial até os anos 70. Nos anos 70 nós vamos ter uma outra macroeconomia ou outro modelo de economia política chamado neoliberalismo com Friedman. Então esses modelos previam uma diminuição do Estado e outras formas de organização das indústrias, como o próprio toyotismo. Pesquisem sobre assim, o toyotismo, que é um modelo de organização das fábricas, que é próprio e é comum desse momento histórico do liberalismo econômico. Não são as mesma coisa, mas historicamente eles estão próximos. Neoliberalismo e toyotismo, né? Neoliberalismo como uma macroeconomia, ou seja, uma economia política, e toyotismo como uma nova forma da organização das fábricas, do chão de fábrica, dos trabalhadores e do trabalho em si, tá? Então pesquisem sobre. Então, nesse sentido, retomando aqui, a economia política trata do modo pelo qual os homens procuram os bens que necessitam para viver, em síntese. Nos estados capitalistas modernos, os homens procuram esses bens unicamente para compra e venda de mercadorias. A palavra mercadoria é muito importante na obra O Capital, para Marx.
porque ele vai sempre colocando, né, é uma obra muito densa, muito extensa, vocês inclusive podem consultar na internet e vocês vão encontrar a obra O Capital na nossa biblioteca virtual, tá? Mas procurem ler com tempo, né? Então a ideia da mercadoria é fundamental para o sistema capitalista para Marx. Eles tomam posse delas, das mercadorias, comprando-as com dinheiro que constitui sua renda. Há formas bastante diversas de renda, que podem, todavia, ser classificadas em 3 grupos. Então, no Capital, Marx vai colocar os 3 grupos que constituem a renda. A renda compra a mercadoria e o capital transforma tudo em mercadoria. Então, o primeiro grupo, que seria: o capital rende cada ano ao capitalista um lucro, ou seja, a especulação. A terra rende ao proprietário rural uma renda fundiária. A força de trabalho, em condições normais, enquanto pertença útil, rende ao operário um salário. Então, são 3 formas de rendas diferentes. E aqui vou classificar de uma maneira mais objetiva para vocês. Então, a renda do capitalista financeiro seria o capital que vai render o lucro. A renda do capitalista proprietário rural, ou seja, dos arrendatários de terras e produtores rurais, enfim, sai da terra ou da propriedade rural e é uma renda fundiária. E a força de trabalho transformada em salário é a renda do proletariado. E aqui, como eu já estou falando do proletariado, a palavra de Marx e Engels para o trabalhador, eles não chamam de operário, eles chamam de proletariado, porque a força de trabalho dessas pessoas vira mercadoria. Então, o capital necessita de manter, através dessa renda do salário, a manutenção da vida dessas pessoas e para que essas pessoas se reproduzam. Então, proletariado. Então, o operário vai ter filhos, os filhos vão ser operários. Então, proletariado, da palavra prole. Então, não é o operário que se vende, mas ele vende o seu trabalho em troca de salário. Então, nesse sentido, né, o trabalho vai se transformar numa mercadoria, e aí a teoria da mais-valia de Karl Marx. No slide 7, vocês vão perceber que eu retomo com vocês a ideia do valor, da teoria do valor do trabalho para Smith e Ricardo, né? Só que Marx, de novo, vou colocar, Marx vai fazer a crítica a esse conceito com o conceito da mais-valia, né? Então, ele faz toda uma análise do valor do trabalho, dialeticamente, né? E faz a crítica conceituando com a ideia da mais-valia em si, né? Do valor do trabalho, conceituando com a ideia da mais-valia. Então, de Smith a Ricardo, Marx recebeu a teoria do valor do trabalho, a ideia de que o trabalho exigido pela produção das mercadorias mede o valor de troca entre elas e constitui o eixo em torno do qual oscilam preços expressos em dinheiro. Então, essa é um postulado do liberalismo, né? E que traz a ideia que o trabalho ele vai medir a produção das mercadorias. Ao explicar que se trata do tempo do trabalho incorporado às mercadorias, o Davi Ricardo, clarificou a medida do valor de troca, embora se
enredar-se no insolúvel problema do padrão invariável do valor. Então, quando ele coloca, né, a incorporação do tempo de trabalho, né, para elaborar aquele produto, né, ele faz essa análise do problema do padrão invariável do valor. Né? O valor trabalho ele vai ser invariável devido aos processos de crise do próprio sistema capitalista. Então, nessa crítica, né, aos liberais, ele vai se opor aos processos analíticos dos clássicos e a sua conclusão, com base no que depois Lenin veio a dizer, considerou a melhor criação da humanidade no século XIX, a filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. Há uma passagem escrita por Marx no prefácio que escreveu em 1859 para a sua contribuição à crítica da economia política, que é o livro que eu estou colocando agora, que se tornou célebre. Em poucas linhas, ele descreve os fundamentos de um método analítico dos fenômenos sociais baseado nos princípios da dialética do materialismo. Tá? Então, esse prefácio, ele fala sobre esses elementos. De forma geral, né, para a crítica à economia política, o resultado geral a que se chegou e que, uma vez obtido, serviu de fio condutor aos meus estudos, segundo Marx. Pode resumir-se assim, na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias e independentes da sua vontade. Relações de produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materialistas. O conjunto dessas relações de produção formam a estrutura econômica da sociedade. A base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política, espiritual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social que determina a consciência, como eu já havia dito. Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade se chocam com as relações de produção existentes, ou seja, o que não é senão a sua expressão jurídica com a relação de propriedade dentro das quais se desenvolveram até ali. De forma de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações se convertem em obstáculos a elas e se abrem, assim, uma época da revolução social. Então, nesse sentido, ele vai colocar em síntese como se deu a crítica, né, no prefácio do livro, como se deu a crítica que ele produziu à economia política e, consequentemente, isso deu parâmetro para outras obras econômicas de Marx, que estão sendo resgatadas, inclusive, até hoje. Dando sequência aqui. Ao mudar a base econômica, revoluciona-se, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura erguida sobre ela. Quando se estudam essas revoluções, é preciso distinguir entre as mudanças materiais ocorridas nas condições econômicas de produção
e que podem ser apreciadas com a exatidão própria das ciências naturais, que no caso ele está fazendo referência à economia política ou às ciências econômicas, que podem ser apreciadas, né, com essa exatidão. E as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Numa palavra, as formas ideológicas em que os homens adquirem consciência desse conflito e lutam para resolvê-lo. E do mesmo modo que não podemos julgar o indivíduo pelo que ele pensa de si mesmo, não podemos tampouco julgar essas épocas de revolução pela sua consciência. Mas, pelo contrário, é necessário explicá-la em consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. Nenhuma forma social desaparece antes de que se desenvolva todas as forças produtivas que ela contém. E jamais desaparecem relações de produção novas e superiores antes de amadurecerem no seio da própria sociedade antiga as condições materiais para a sua existência. Por isso, a humanidade se propõe sempre apenas os objetivos que podem alcançar, pois, bem visto as coisas, vemos sempre que esses objetivos só brotam quando já existem, ou pelo menos estão em gestação, as condições materiais para a rua realização. A grandes traços podemos designar como outras tantas épocas de progresso, na formação econômica da sociedade, no modo de produção asiático, antigo, feudal, moderno, burguês. As relações burguesas de produção são a última forma antagônica do processo social de produção. Antagônica não no sentido de um antagonismo individual, mas de um antagonismo que provém das condições sociais da vida dos indivíduos. As forças produtivas, porém, que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa, criam ao mesmo tempo as condições materiais para a solução desse antagonismo. Com essa formação social se encerra, portanto, a pré-história da sociedade humana. Marx, 1987, página 7. Então, retomando a ideia da teoria da crítica em síntese de Marx, né? Eles vão colocar que a ideia que a neutralidade das ciências sociais ela deve ser rechaçada, né? Eles opõem aquilo que consideram como misticismo, ideologia ou falsa consciência, a filosofia e a ciência, comprometidas com o progresso à verdade. Por exemplo, no que tocava às vivas polêmicas da ciência econômica, valor, preço, riqueza, Marx costumava elogiar a objetividade e seriedade de Adam Smith e David Ricardo, em oposição ao que ele chamava de charlatanismo de Malthus e Say. Então, eles, mesmo elogiando a objetividade dos clássicos da economia política, ele vai colocar que as relações econômicas elas são relações sociais e não existe uma neutralidade nesse sentido dos estudos dessas relações. Então, propriamente o capital. O capital é a acumulação capitalista
significa a valorização do capital, o que por sua vez significa incremento do capital adiantando mediamente a produção de mais-valia. Então ele vai se autovalorizando. A qualificação dos produtos do trabalho humano permite o cálculo de sua equivalência. Troca-se uma certa quantidade de moeda por um saco de cimento, por exemplo. Mas essa relação parece ocorrer entre coisas. Contanto, seja uma relação social determinada dos homens entre si, adquire para eles, né, os homens, a forma fantástica de relação das coisas entre si. É uma citação de Marx. Esse é o que Marx chama de caráter fetichista da mercadoria, que é um outro elemento importante da teoria de Marx nesse processo. Dado pela incapacidade dos produtores de perceberem que, através da troca dos frutos de seus trabalhos no mercado, são eles próprios que estabelecem uma relação social. A palavra fetichismo, do português, ela vai derivar propriamente do tempo do descobrimento, quando os colonizadores tiveram contatos com as tribos africanas que tinham a religião não muçulmana, e sim uma religião voltada à magia, e esses tinham bonecos que eram chamados de fetichos, né? De fetichistas. Esses bonecos, eles seriam utilizados como coisas, mas que iam significar pessoas, e assim essas populações ou essas tribos iam fazendo suas magias. Então Marx vai se utilizar dessa palavra, até portuguesa, para falar numa análise do fetichismo, porque as relações de mercadoria vão ser transformadas são coisas, mas também são relações humanas, ou seja, uma coisa como o boneco do fetiche lá dos africanos, mas que pode significar uma pessoa, ou seja, o valor do trabalho do proletariado se torna mercadoria. Em suma, sobre o Capital, né, o Capital é uma obra incompleta e fragmentada, né? No plano original de Marx, cabe lembrar, previa 6 volumes, nas palavras de especialistas de Marx, né? Não temos diante de nós uma bíblia marxista de cânones eternos e codificados. Então, esses processos, né, a compreensão, assim, ele pode ser questionado nesse sentido. Isso deve ser enfatizado porque muitos comunistas tratavam a obra como uma escritura sagrada, que não poderia ser alterada e nem discutida no sentido crítico. Argumentavam que tudo o que Marx dizia era verdadeiro. O que não foi dito, por conseguinte, não era verdade. As duas alegações são insustentáveis. Por quê? Há um silêncio e omissão que poderiam ser resolvidos se ele dispusesse de tempo e energia suficiente. E há erros e concepções equivocadas, dos quais seus críticos e apontadores, de maneira triunfante, e que poderiam igualmente ser reconhecidos pelos admiradores do Capital. O fato de que Marx tinha desconsiderado o brilhantismo do novo continente. Então, nesse sentido, né, a gente mesmo
tendo convicção de que existem algumas coisas que são inexoráveis e que são comuns do sistema capitalista, porque Marx acerta em várias previsões e análise, ele consegue analisar profundamente o sistema. É necessário a gente sempre colocar sua obra num contexto histórico e as limitações desse contexto histórico, da geopolítica. Marx não era Nostradamus, né? Dizem que Nostradamus fazia previsões do futuro. Marx não tinha esse poder de fazer as previsões do futuro. Então, ele poderia analisar o que estava ao seu redor. Então, dessa forma, existem limitações e omissões nesse sentido. Para Marx, então, o capital se encarna em coisas, instrumentos de produção criados pelo homem, como eu tinha dito do boneco do fetichismo. Contudo, no processo de produção capitalista, não é o trabalhador que usa os instrumentos de produção. Ao contrário, os instrumentos de produção, convertidos em capital pela relação da propriedade privada, é que usam o trabalhador. Então, o trabalhador vai virar uma mercadoria, o seu trabalho em si vai virar, não mercadoria, o trabalhador em si, o proletariado em si, mas sim o produto do proletariado, que é o trabalho. Dentro das fábricas, os trabalhadores se tornam um apêndice das máquinas e se subordinam aos movimentos dela, em obediência a uma finalidade, a do lucro, que lhe é alheio, né, por causa do processo da mais-valia. O trabalho morto, que é chamado por Marx, então, acumulado no instrumento de produção, suga como um vampiro a metamorfose, a metáfora que é de Marx, né, suga como um vampiro cada gota de sangue do trabalho vivo, fornecido pela força de trabalho, também ela convertida em mercadoria, tão venal quanto qualquer outra. Então eu falei tanto do conceito de mais-valia, né? O conceito da mais-valia vai ser propriamente esse termo econômico já existia antes de ser utilizado por Marx. Significa a diferença entre o valor produzido do trabalho e o salário pago ao trabalhador. Marx considerava que esse seria a base do lucro do sistema capitalista. Aqui um destaque importante que vocês podem ver na estrutura do livro O Capital e vai falar muito sobre isso. O primeiro livro ele vai falar dos processos de produção do capitalismo. O segundo livro, os processos de circulação do capital, né? A parte cíclica do capital. No terceiro livro, o processo global de produção capitalista, que foi, né, só o primeiro livro foi publicado enquanto Marx estava vivo. Marx morreu muito jovem, mesmo para os padrões do século XIX. E o quarto livro é um livro do século XX, e fala da teoria da mais-valia, 1905. O capítulo 5 é inédito de O Capital. Então aqui a gente pode falar, né, sobre, vocês podem perceber mais ou menos como que se dá essa organização do livro O Capital. Aqui eu vou passar para vocês as principais obras do marxismo sobre esse ponto de vista dos elementos que nós estudamos aqui. Marx tem uma imensa bibliografia, inclusive, é um trabalho muito denso, mas algumas delas. A crítica à economia política, né, que foi citada, né, a ideologia alemã, o manifesto do Partido Comunista, Trabalho Assalariado e o Capital, e o livro O Capital. Então são algumas das principais obras do autor. Agora vocês vão ficar com um vídeo que vai falar um pouco sobre o processo, sobre o contexto histórico em que Marx estava inserido e a relação de Marx com a sociologia crítica, que é um elemento novo que vai surgir no século XX. A sociologia vai resgatar Marx e todos esses elementos econômicos, filosóficos, históricos
e sociológicos, daí sim, desse autor. E Marx passa a ser um dos principais nomes da sociologia do século XX e XXI. Fiquem com o vídeo. Tempos Modernos, de 1936, é um marco na filmografia de Charlie Chaplin. A linha de montagem da fábrica que o filme retratou havia acabado de nascer na época em que viveu Karl Marx. Marx era alemão e viveu de 1818 a 1883. No século XIX, período em que o capitalismo industrial estava se consolidando na Europa. As máquinas se disseminavam, operadas por trabalhadores assalariados. No filme Tempos Modernos, o Carlitos operário, criado por Charlie Chaplin, evidencia como na fábrica capitalista ocorre a exploração do trabalho que os operários realizam, justamente o ponto de partida para a discussão e análise da sociedade capitalista de Marx. Que concepção de sociedade Marx descreveu a partir da observação do mundo capitalista? O que ele trouxe de novo, especialmente para a sociologia? Para responder a essas perguntas, fomos a Sabaúna, um distrito isolado de Mogi das Cruzes, a menos de 70 quilômetros de São Paulo. Aqui, a economia gira em torno de uma única fábrica. São 320 empregos para uma população de 5.000 pessoas. Seria para o Marx, no século XIX, uma típica cidade operária. Porque no século XIX as cidades, em geral, se reuniam em torno de uma fábrica ou de uma mina. O professor de Ciências Sociais, Antônio Carlos Mazeu, da Unesp de Marília, nos acompanha. As perguntas sobre Marx e a sociologia também nos levaram ao encontro de um dos mais renomados pesquisadores em sociologia do país, Gabriel Kohn, da Universidade de São Paulo. O professor Kohn vai ficar conosco neste e nos próximos 2 programas, sobre outros 2 autores clássicos, Max Weber e Emílio Durkheim. Primeira pergunta a ele: que importância a obra de Marx tem para a sociologia? Olha, houve uma época até que se dizia que ele não tinha importância nenhuma, viu? Porque ele era considerado um economista, um filósofo, sei lá, um grande revolucionário, mas ninguém diria que ele tivesse contribuição para a sociologia. Que, aliás, quando ele escreveu, etc. e tal, pouco mais existia do que o nome inventado pelo Comte, um autor contemporâneo do Marx, que o Marx não gostava especialmente, ele tinha antipatia pelo Comte, até porque o Comte, na perspectiva do Marx, era muito conservador, etc. Kohn se refere ao filósofo francês Auguste Comte, que em torno de 1830 foi o primeiro a usar o termo sociologia. No entender do Marx, o capitalismo produz uma primeira relação social fundamental, da qual derivam N outras, que é a relação de assalariamento, a relação de compra e venda de força de trabalho, que não é uma relação natural, ela teve que ser inventada, né? Alguém tem a indústria, alguém tem capacidade de trabalhar, a relação que se estabelece é eu vendo minha capacidade de trabalho para quem tem a indústria. Essa relação é central. Quer dizer que quando o pesquisador Flávio Sais, no programa sobre capitalismo no Brasil, disse: a ideia do trabalho assalariado seria, vamos dizer, o núcleo da concepção de capitalismo. Então, ele estava pensando de acordo com as descobertas de Marx. A história de Sabaúna se confunde com a expansão do capitalismo no Brasil. Lugar de passagem da antiga ferrovia São Paulo-Rio de Janeiro, era ponto de parada obrigatório para o abastecimento dos vagões com a produção agrícola local. Qualquer sociedade capitalista vai ter como desde a sua origem, vai ter como fundamento a ferrovia. Por que a ferrovia? Porque a ferrovia, antes de mais nada, é um instrumento de circulação da produção. Hoje, a estrada de ferro não transporta mais produtos agrícolas. A produção da fábrica de aquecedores, tomadas e chuveiros elétricos sai daqui pela rodovia Presidente Dutra, que praticamente acabou com o transporte ferroviário. O trem é usado apenas para o transporte de carga. A fábrica é a principal fonte de renda dos habitantes de Sabaúna. Sabaúna, ela está numa área de preservação. Então não podemos ter unidades fabris aqui.
a não ser essa que já existia quando essa legislação foi feita, né? Eu diria até que a gente, olhando alguns setores da produção, lembra aquele famoso filme do Chaplin, em tempos modernos, né? Onde exatamente o trabalhador enlouquece pelo trabalho repetitivo. E ele enlouquece, lembra que o Chaplin sai apertando o botão, ele vê um vestido, vê os botões, ele vai querer apertar o botão do vestido da mulher. Marx, ele tem, como todos os grandes autores, tem um grande problema. O problema dele era, como é que eu posso explicar a dinâmica extraordinária dessa sociedade que se transforma de uma maneira verdadeiramente revolucionária por força de mudanças econômicas que tem como propulsor uma determinada classe, um determinado conjunto de pessoas. Eu não estou definindo com precisão, mas enfim, tem como propulsores o conjunto dos capitalistas, o conjunto daquilo que ele chamaria a classe burguesa. Como é que essa coisa caminha? Quais são as tendências? O que ela está produzindo? Quais são os limites disso? No capitalismo, o trabalho é livre, né? O trabalhador vende a sua força de trabalho e o empresário capitalista compra a força de trabalho. É uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção e é uma sociedade fundamentalmente organizada em função da produção de mercadorias. Então, obviamente, isso implica numa necessidade de um trabalho livre e de um trabalho transformado em mercadoria. Então, obviamente, que o Marx, quando vai analisar a construção da categoria trabalho, ele vai dizer, olha, toda forma social tem uma forma histórica de trabalho e no capitalismo, como elemento central, é o trabalho livre e a venda da força de trabalho que move, vamos dizer assim, a estrutura social. O comprador da força de trabalho consome-a, fazendo o vendedor dela trabalhar. Este, ao trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas potencialmente. Força de trabalho em ação. Trabalhador. Para o trabalho reaparecer em mercadorias, tem de ser empregado em coisas que sirvam para satisfazer necessidades de qualquer natureza. Por isso, temos inicialmente de considerar o processo de trabalho a parte de qualquer estrutura social determinada. O que acontece no capitalismo? Primeiro, o trabalhador não tem mais os meios de produção, ou seja, não tem os instrumentos de produção. O trabalhador vende só sua força de trabalho. Então, eu quero trabalhar. Pois não, o que o senhor sabe fazer? Eu sou marceneiro. Eu não tenho a madeira, eu não tenho o machado, eu não tenho a serra, eu não tenho a plaina, eu não tenho nada. Eu chego na fábrica, a fábrica me fornece tudo. Ó, todos os instrumentos de produção estão aqui. Você vai pegar a sua capacidade de trabalho, vai utilizar os meus instrumentos e vai produzir. Isso que são os meios de produção. Um dos grandes lances de gênio dele é que ele não falava simplesmente em produção. Eu quero ver qual é a produção. Ele não falava simplesmente no trabalho. Ele falava no modo de produção. Quer dizer, como é que se organiza isso? O que significa o seguinte: que tipo de relações sociais estão envolvidos numa certa maneira de produzir que usa tais recursos, tais tecnologias, tais matérias-primas e, claro, tais trabalhadores e tais proprietários de indústria, né? Porque é o homem que está o tempo todo em busca das relações sociais, não necessariamente daquelas que você vê à tua volta, mas daquelas que estão escondidas por trás do modo como se apresentam as coisas na sociedade em que nós vivemos, né? Era esse o grande argumento dele. Quer dizer, não fique olhando só para as relações que você vê às tuas voltas. Procure aquelas que estão escondidas. Porque se você descobrir as que estão escondidas, você vai entender melhor as que você vê à tua volta. Ele é o mais visceralmente sociológico dos grandes clássicos.
Por isso, a análise de Marx do capitalismo vira uma análise da sociedade capitalista. Então veja qual é a lógica. Se o trabalho é a essência humana, se o homem é produto do seu trabalho, quando o ser humano que vai numa fábrica e vende a sua força de trabalho e tem expropriado uma parte dessa força de trabalho, que não lhe é paga, o Marx vai chamar isto é uma alienação do trabalho humano. Então uma parte do seu trabalho está alienada. Por quê? Porque quando a gente pensa no trabalho humano, nós pensamos no resultado do trabalho. Então você imagina, isso o Marx vai chamar de processo de produção de mais-valia. Tentando exemplificar. Se eu faço um contrato com um capitalista, olha, eu vou trabalhar 8 horas por dia e vou receber R$10. Nessas 8 horas por dia, em 4 horas de trabalho, eu já paguei meus R$10, qual eu recebo. Aí eu trabalho mais 4 horas, que são mais R$10 que eu estou produzindo. Só que esses mais R$10 não vêm para mim, vão para o capitalista. O Marx vai dizer o seguinte, isto é uma expropriação do trabalho humano, e essa expropriação do trabalho humano eu vou chamar de mais-valor, ou mais-valia. O que o capitalismo está produzindo? O capitalismo é uma criação histórica de uma determinada classe social. A burguesia proprietária dos meios de produção. Ela tem que se relacionar com quem efetivamente produz. Ao se relacionar e colocar esse pessoal nas empresas, nas fábricas e tal, ela é obrigada a trazer para perto e organizar, de alguma maneira, esse conjunto que estava disperso por aí de trabalhadores diretos na produção. Resultado, o capitalismo produz, além de produtos materiais, além de mercadorias, produz uma nova configuração social. Para começo de conversa, uma nova classe. Ele sugere que, se o capitalismo gera uma nova classe que pode se orientar, combinar, organizar seus interesses de uma maneira que não tem compromisso algum com a manutenção da ordem capitalista, então, na cabeça dele, isso significa o seguinte: inexoravelmente, em algum momento, essa nova classe vai fazer valer a sua capacidade e os seus interesses. E vai gerar um outro tipo de sociedade. Marx, sem dúvida, apostava nesse outro tipo, uma sociedade de tipo socialista, que você não tivesse mais compra e venda de força de trabalho, não tivesse mais apropriação privada do trabalho, e na cabeça dele, tendencialmente, não teria nem mais o Estado como grande órgão coordenador da sociedade. O socialismo seria a realização inteira da ideia de sociedade, que significaria, no caso, associação livre de homens livres, não sujeitos a qualquer tipo de dominação externa. Isso seria, na cabeça de um autor como Marx, a realização plena da sociedade. Esse é o modelo, digamos, ideal que ele tinha na cabeça. Ele achava que havia condições históricas para, claro que num processo bastante longo, chegar a isso. Dessa análise de Marx, nasceram no século XX as correntes de pensamento chamadas marxistas, que dizem lutar pela criação de uma sociedade em que homens não explorem outros homens. Em 1917, a Revolução Russa, baseada no marxismo, buscou colocá-las em prática. Juntaram-se à União Soviética países do leste europeu que, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a ser chamados de Cortina de Ferro. Metade da Alemanha de Marx fez parte da Cortina de Ferro. A queda do Muro de Berlim, em 1989, simbolizou o fim da União Soviética, 72 anos depois de sua criação. A primeira tentativa histórica de realizar aquilo que real supostamente era o propósito do Marx não funcionou. Na realidade, foi efêmera, em termos históricos foi uma coisa minúscula. 70 anos não é nada da história. Foi uma espécie de espirro dentro da história. Eu não estou, com isso, desqualificando, é claro, eu estou me referindo, sem dúvida, à Revolução Soviética. Não estou desqualificando como fenômeno histórico, é importantíssimo, tem marcas gigantescas no século XX, e não só negativas, certamente não só negativas, muitas positivas, mas tem que considerar isso. Quer dizer, não é por um ato revolucionário assim, meio voluntarista que você muda esse negócio.
Então temos que considerar que o capitalismo está aí, está firme e não há, a não ser que você tenha uma concepção totalmente catastrófica, não há muita perspectiva de uma mudança no curto prazo e nem seria desejável. Nessa sociedade capitalista analisada por Marx, a educação tem um papel decisivo. A primeira criança que nós trabalhamos, quem foi? Ele não tem, pessoalmente, uma reflexão sistemática sobre educação. Mas a tendência maior do Marx e dos seus seguidores é de desenvolver uma visão crítica sobre os limites da educação na sociedade contemporânea, que, no entender deles, estaria demasiado voltada para a reprodução das condições já dadas de vida social e não suficientemente voltada para criar indivíduos capazes exatamente de ir além, de transcender isso, né? E o que Marx pensaria do mundo de hoje? Olha, o Marx ficaria espantado por dois motivos, segundo a minha avaliação. Primeiro, ele diria o seguinte: tudo aquilo que eu avaliei, que eu analisei, está acontecendo, né? A mercadoria se transformou, não é mais um fetiche, mas é uma reificação. O mundo vive uma reificação. Todas as relações sociais se mercantilizaram, não é? O Marx imagina o Marx caminhando pela Avenida Paulista e olhando as revistas de mulheres nuas, ele iria dizer: está aí o ser humano que virou mercadoria de vez, se vende pessoas nas ruas, não é? Ele diria que a mais-valia se realiza hoje de uma forma brutal, de que há uma concentração, de que houve aquilo que ele dizia que era uma tendência, aconteceu, a fusão do capital financeiro com o capital industrial, que é o capital monopolista do mundo contemporâneo, não é? E também iria dizer o seguinte: puxa vida, essas experiências socialistas falharam e falharam muito. O pensamento marxista se defronta, entre outras coisas no momento, com o seguinte problema: a forma tradicional de construir uma alternativa histórica ao predomínio unilateral da sociedade capitalista, que seria a organização política de uma poderosa classe trabalhadora, de um poderoso proletariado, essa condição não existe mais. A classe trabalhadora está na defensiva, perdeu as suas condições de negociação e não é uma força e não será em futuro próximo. Os trabalhadores da produção não serão uma força capaz de mudar a sociedade. Então, essa alternativa se foi. O problema é qual é historicamente a alternativa possível e como é que ela pode se organizar. A partir de que indicações, por que modos, nacionalmente, internacionalmente, localmente, em nome de que bandeiras e por aí vai. Então vocês conseguiram acompanhar alguns elementos importantes da teoria marxista do ponto de vista dialético materialista, né? Que é o que nós falamos nessa videoaula. Eu quero só citar aqui as referências que eu utilizei, né? Que é o Capital de Marx, que é um livro que vocês conseguem encontrar na minha biblioteca do Pérgamo, né? Então pesquisem sobre. A nossa apostila de sociologia, que foi escrita pelo professor Antônio Cruz, da Universidade Federal de Pelotas, né? Então um artigo escrito por ele e organizado pela professora Flávia Chagas. E o livro Um Toque dos Clássicos na parte de Marx, onde Tânia Quitaneiro vai falar um pouco sobre a teoria de Marx, de uma maneira geral, e que esse texto eu já inseri no módulo passado, quando nós começamos a trabalhar com Marx nos aspectos mais filosóficos de Marx, né? Então, ficamos por aqui. Eu espero que tenha sido bem esclarecedora a aula e que vocês consigam notar as diferenças desses dois momentos, né? O aspecto filosófico de Marx e o aspecto econômico, que de maneira arbitrária aqui a gente fez uma separação. Um abraço, até a próxima aula. Vamos ficar com Florestan Fernandes.